Ontem o vereador Emanuel Sponton, que está sendo investigado por suposta rachadinha no seu gabinete, ele publicou nas redes sociais dele um vídeo ao lado do seu advogado, negando as acusações e tratando esse caso como boatos. Nós temos o vídeo, nós vamos mostrar esse vídeo para você, porque nós temos a atualização do caso Emanuel Sponton. Nós vamos trazer para você que nos acompanha novas informações. O Ministério Público já foi provocado e já se manifestou. Então nós vamos trazer já daqui a pouquinho novas informações referentes a esse caso. Informação em primeira mão que você vai ter aqui no Grande Jornal da Morada. Então o Emanuel Sponton, ele publicou esse vídeo, ele nega a qualquer tipo de negociação no seu gabinete para receber parte do salário de seus assessores. E a nossa produção já está preparando esse vídeo. Assim que o vídeo estiver pronto, Davi Surian, você já informa aqui o Marcão para a gente colocar no ar, porque esse caso vai render. O Conselho de Ética da Câmara ainda não conseguiu ouvir as denunciantes. A informação é que são 2 mulheres e um homem que fizeram essas denúncias, mas não quiseram falar no Conselho de Ética da Câmara de Araraquara, o que eu acho que é ruim para o processo de investigação. Elas alegaram para a Câmara, essas denunciantes, que só vão falar na presença de um juiz. Então, para o Conselho de Ética, a casa que tem a atribuição de apurar essas questões políticas e que pode, politicamente, atribuir alguma punição ao vereador, também encontra limitações. Mas o caso, repito, já está nas mãos do Ministério Público. Davi Surian, assim que você tiver com o vídeo pronto, você informa aqui o Marcão que a gente já publica esse vídeo, porque eu vou pedir para o Ed Júnior já pegar a informação de que partidos acionam o Ministério Público para investigar denúncias contra o vereador. Então, os partidos de oposição na Câmara de Araraquara entraram com essa representação no Ministério Público, Ed Júnior, o PT, o PCdoB, Rede, PV e PSB, e pedem que, portanto, o órgão fiscalize denúncias contra o vereador Emanuel Sponton. Você tem já esse assunto aí, Ed Júnior? Ainda não? Já tem em mãos, então, esse assunto. Já vamos trazer aqui para a nossa audiência, enquanto a nossa produção já prepara o vídeo? Exatamente, Chico. Olha só, o possível envolvimento do vereador Emanuel Sponton, do Progressistas, em um esquema de rachadinha na Câmara de Araraquara foi denunciado na quinta-feira, né, ontem, dia 3, ao Ministério Público do Estado de São Paulo pelos partidos PT, PCdoB, pelo Rede, pelo PV e também pelo PSB. A provocação ao Ministério foi encaminhada, né, ao órgão fiscalizador 10 dias depois que as denunciantes fizeram essa explanação, falaram do caso e divulgaram depoimento aí, no caso de 3 pessoas, né, 3 assessores, como você disse, 2 mulheres e uma mulher, que falaram que repassavam parte dos seus salários para a mãe do vereador Emanuel Sponton por meio de transferências bancárias via Pix. O documento assinado pelos partidos ao Ministério Público apontou que, segundo as fontes, o vereador condicionava a manutenção do cargo comissionado ao repasse mensal de parte, então, do salário dos assessores, né? O que configura, em tese, aí, o delito de concussão previsto no artigo 316 do Código Penal. Diante da denúncia, né, e com base nos depoimentos apresentados, os partidos solicitaram ao Ministério Público a abertura de um PIC, que é o procedimento investigatório criminal para apurar possível crime de concussão conhecido popularmente, né, entre as pessoas, aí nos partidos políticos e na sociedade como rachadinha. E também atos, né, claro, de improbidade. Nesse sentido, houve ainda um pedido para notificação das pessoas que receberam essa denúncia e também das vítimas para prestar informações e, eventualmente, a quebra de sigilo bancário para verificar aí movimentações financeiras, além de outras medidas, né, Chico, que possam esclarecer a denúncia. Sim, e nós já vamos trazer aqui a informação do Ministério Público, que já se manifestou ontem, já comunicou à Câmara, solicitando, portanto, essas documentações, informações para dar andamento, portanto, a essa apuração. No documento que eu tenho em mãos,
O Ministério Público diz o seguinte: na oportunidade em que cumprimento, portanto, a presidência da Câmara, venho solicitar no prazo de 10 dias, então a Câmara de Vereadores tem um prazo de 10 dias para informar e encaminhar os seguintes dados, que deverão ser enviados por meio digital. Cópia de declarações de bens apresentadas pelo vereador Emanuel Sponton à Câmara Municipal, observando que os documentos serão mantidos em sigilo. Cópia integral do procedimento instaurado pela Comissão de Ética para apuração dos fatos. O Ministério Público também pede a relação e qualificação de todos os assessores legislativos que passaram pelo gabinete, que trabalharam no gabinete do vereador Emanuel Sponton desde 2000 até a presente data, com data de início e término do vínculo. E também solicita cópia das fichas funcionais, contratos de trabalho, termos de rescisão e respectivas remunerações dos contratados listados, portanto, neste documento. Então, foi provocado ontem o Ministério Público e ontem mesmo já se manifestou Bonalda, já solicitando esses dados para dar início a essa investigação. Eu em conversa de bastidores, né, eu fiquei muito assim, como é que diz? Curiosa, né, para saber o porquê que o Ministério Público ainda não teria se manifestado. E aí realmente aconteceu aquilo que você já havia dito, dele ser provocado. E aí os partidos se reuniram para poder fazer essa provocação. E é claro que a base não entra, porque a gente diz assim, ninguém vai fazer um processo contra nós mesmos, né? E querendo ou não, o PP está junto ali nos partidos, embora eu diga que quando a gente fala de ética, e não interessa em qual partido você esteja ou não, você tem que verificar. Mas a gente sabe que na política não é assim que funciona. E outra coisa que eu fiquei sabendo de bastidores, Chico, e aí é bastidores, mas é muito preocupante, e aí se isso for verdade, espero que as pessoas que estão testemunhando, estão narrando o que aconteceu, verbalizem isso para o Ministério Público, mas ao que me parece, as meninas parece que foram ameaçadas para não contar por moradores ali do bairro do Hortência, né? Enfim, tem ali uma manifestação, uma influência, enfim, mas isso ainda eu não posso dizer que é fidedigno ou não, isso são conversas de bastidores, como a gente diz, né? As pessoas que moram ali no bairro, enfim. Mas eu espero que, se isso tiver ocorrido ou esteja ocorrendo, que o Ministério Público apure também e dê proteção a essas meninas, porque é muito difícil mesmo quando você mora num bairro, onde esse bairro é um bairro onde todos se conhecem, onde nós percebemos ali que tem um racha partidário, nós vimos ali uma denúncia lá atrás contra o Sponton, de uma briga, lembra, Chico? Então a gente percebe que o bairro ali é meio dividido, então assim, que deem proteção para essas meninas realmente conseguirem levar essa denúncia à frente e fazer essa averiguação. Independente de posição política, seja dos moradores, seja de quem for, o que é certo, né, Fernanda? Então, assim, as pessoas precisam, e principalmente se estiverem sendo ameaçadas, né, gente? Isso aí não cabe, o Ministério Público tem que fazer uma apuração, sim, e verificar, porque foi uma das coisas que foi levantada quando as denunciantes não quiseram falar, como o Aloysio Braz, o Boi, ele conversou com o Chico, falou aqui no jornal, dizendo que elas pretendiam falar somente em juízo. E aí uma das hipóteses levantadas pelas pessoas nas redes sociais, quando as notícias pairaram sobre esse assunto, de que as pessoas estavam sendo, então, coagidas. Como que a pessoa denuncia e depois não quer mais falar, tal coisa. Então, tem gente que levantou essa possibilidade. Então, assim, as pessoas não podem se sentir acuadas, né, ameaçadas no sentido de não falar aquilo que precisa. Agora, se for isso que aconteceu. Agora, eu estou ansioso também para assistir o vídeo, né? Porque segundo aí as informações do próprio advogado e do Sponton, tudo não passa de boato, né? Então as pessoas que denunciaram vão precisar ser ouvidas e testemunhas, as pessoas que receberam a denúncia também vão precisar conversar com o Ministério Público, porque isso vai estar ficando pior do que o começo lá, né? Uma coisa que a gente já imaginava que seria rápido, que a gente conseguisse apurar rapidamente, e está virando uma bola de neve e está complicando cada vez mais. Vamos acompanhar o vídeo então, Marcão. Como vocês têm acompanhado nos últimos dias, muitas coisas foram faladas de mim. E por isso que eu estou aqui com o meu advogado, Dr. Paulo, para analisar as medidas judiciais que podem ser tomadas. Eu aproveito para reforçar o meu compromisso com a transparência e a seriedade do meu trabalho, que vocês já conhecem e conhecem muito bem.
Eu quero reafirmar que nunca pratiquei nenhum tipo de crime no meu gabinete. Não existe provas legais ou atos oficiais que confirmam as alegações que estão falando sobre mim. Não recebi nenhuma notificação oficial sobre denúncias ou investigação. O que está circulando são apenas boatos e um áudio cortado com uma voz alterada e com filtros. É fato que recentemente participei de uma votação polêmica e com isso, desde então estou sendo perseguido, como vocês podem observar. Inclusive, vou falar o que realmente tem ocorrido no meu gabinete. O que realmente tem ocorrido desde o início é um trabalho sério, é um empenho constante, é uma busca por melhorias em várias regiões da nossa cidade, como eu fiz no Parque das Hortênsias, um bairro onde eu cresci e tenho muito orgulho, um bairro que foi totalmente transformado. E isso, muitas pessoas se sentem incomodadas. Diante de tudo isso, aproveito para me colocar à disposição e colaborar com qualquer investigação. Então foi a fala publicada nas redes sociais, o vídeo do vereador Emanuel Sponton ao lado do seu advogado, negando qualquer tipo de acusação e tratando essas acusações como boatos. Agora ele vai ter a oportunidade de se pronunciar perante aos seus pares, os seus colegas de plenário, no Conselho de Ética e também no Ministério Público, porque o Ministério Público já solicitou e num prazo de 10 dias a Câmara tem que encaminhar, portanto, toda a documentação, todos os dados solicitados pelo Ministério Público. E a população de Araraquara fica ansiosa, né, Bonalda? Fica ansiosa para saber o resultado de tudo isso. Porque, por enquanto, são acusações, são relatos, são depoimentos. Agora, o Ministério Público vai poder solicitar materialidade que possam comprovar ou não essas materialidades, se existem materialidades para comprovar ou se realmente não passa de um boato. Então a gente precisa agora acompanhar de perto esse trabalho do Ministério Público e o que a gente espera é que também tenha agilidade, que o Ministério Público consiga logo dar uma resposta para a população de Araraquara, para os eleitores do vereador Emanuel Sponton. Não, é isso mesmo, Chico, é isso mesmo. E assim, a fala dele, você percebe que é uma fala serena, né? E aí eu faço um pedido, né, para o vereador Sponton, que se as meninas estiverem sendo ameaçadas, né, como ele quer buscar a justiça, buscar a verdade, que também garanta a segurança delas ali no bairro e faça o meio-campo de apaziguamento ali, para que a gente realmente consiga buscar essa verdade, e essa verdade que ele tanto diz, né, que é perseguição, e que a gente tenha essa resposta e que as coisas andem, né, Chico? Porque quando vem essas brigas, a impressão que dá é que as coisas ficam meio estagnadas, ficam meio paradas, esperando isso se resolver para que as coisas andem. Então, que seja isso realizado o mais ágil possível. Principalmente, né, Chico, Fernanda, que as pessoas que são assessoras são pessoas de confiança do Emanuel. Principalmente, ou eram, né? Exatamente, nesse sentido assim. Então, se foi uma denúncia sem embasamento, sem nada, é claro que ele vai estar de um lado, que ele vai estar irritado e querendo saber também por parte delas de onde saiu essas denúncias, de onde saiu essa história delas denunciarem e principalmente se não tiverem fundamento. Agora, é preocupante essa questão, como a Fernanda falou aqui, se for o caso delas precisarem de uma proteção e o Sponton conversar com elas para saber, né, qual que seria o motivo, né, delas não quererem falar agora. Porque eu, como denunciado, Chico, se fosse uma pessoa que estivesse sendo denunciada e depois percebesse que não passava de boato, eu queria falar pessoalmente com essas pessoas. Mas eu acredito que o advogado não vai orientar o vereador a conversar com as denunciantes, porque se existe alguma conversa já de junho de que elas possam estar sendo pressionadas de alguma forma, essa tentativa de diálogo também por parte do investigado com os acusados também pode levar a entender que ele de alguma forma possa contribuir para uma certa pressão. Não, exatamente. Então, todo cuidado nesse momento também por parte de quem está sendo investigado é importante em contatos com quem está acusando. Eu acho perfeito, Chico, é isso mesmo. Eu acho que essa manifestação dele tem que ser pública, né? Dizer, temos aqui no bairro que garantir a saúde, a segurança de qualquer morador, independente se estejam me denunciando ou não. Porque é o que você falou, Chico, um dia foi de confiança, então tiveram uma convivência.
né? Então, por mais, eu digo que é que nem um casamento, ele deu certo durante aquele período. Então, a amizade dessas pessoas deu certo durante aquele período. Tem uma história. Agora, isso não impede de você depois processá-los por calúnia, entrar com indenização, ou então comprovar, essas pessoas comprovarem que teve a rachadinha. Então, é uma coisa que vai ter que ser averiguada. E como ele disse no vídeo, ele está à disposição. Então, ele estando à disposição, eu acredito que, assim, garantir que essas pessoas possam falar e averiguar é a coisa mais importante no momento. Agora, se caso elas estejam sendo, essas denunciantes, estejam sendo ameaçadas, qual que é o caminho? Procurar a polícia. É o primeiro caminho. Eu não tive acesso a nenhum boletim de ocorrência de relatos dessas pessoas que estariam sendo ameaçadas. Então, o caminho é procurar a polícia, é procurar Conselho de Ética da Câmara, é informar o que está acontecendo. Agora, eu, sinceramente, não recebi nenhuma informação de que elas estejam sendo ameaçadas. Mas repito, se está acontecendo, procura a polícia, procura quem realmente pode investigar o que esteja ocorrendo. E o próprio Ministério Público, né? Já que elas vão fazer a oitiva delas no Ministério Público, que relatem isso ao Ministério Público. Será que vão? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Porque a gente acreditava também que iriam ser ouvidas no Conselho de Ética da Câmara. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.